pessoal, bem-vindos a mais uma semana da disciplina de Química. Essa semana nós vamos começar a estudar as propriedades coligativas. E a primeira propriedade que a gente vai estudar é a tonoscopia. Só que primeiro a gente vai introduzir o assunto aqui. Então, as propriedades coligativas são as propriedades de um solvente que são modificadas quando se adiciona a ele um soluto não volátil. O que seria um soluto não volátil? Aquele que tiver ponto de ebulição maior do que o do solvente, tá? Essa mudança nas propriedades do solvente não são explicadas pela natureza do soluto, mas sim pela quantidade de soluto ali dispersa, número de partículas dissolvidas. Então, não importa se ele é molecular, se ele é iônico, o que importa é a concentração dele, tá? Então, a natureza dele não importa. Então, eu posso comparar o HCl com a glicose, não tem problema. O que vai importar ali para mim vai ser a concentração. Obviamente que se ele for um composto molecular, a concentração dele ali vai ser diferente de um composto iônico, mas isso vai ser feito e vai ser comparado a partir da concentração e não da composição química dele, tá? Então, a tonoscopia, que é a primeira propriedade coligativa que a gente vai estudar, fala o seguinte: vai estudar o que a gente chama de pressão de vapor, tá? Quando você tem um sistema fechado, o vapor daquele líquido que está ali, daquele solvente que está ali, ele exerce uma pressão sobre a superfície daquele líquido. Isso é o que a gente chama de pressão de vapor, tá? E ela vai depender da natureza daquele líquido que está ali. Então, alguns líquidos vão ter maior pressão de vapor, outros vão ter menor pressão de vapor, tá? E ela varia também de acordo com a temperatura. Então, para a gente comparar duas pressões de vapor diferentes, a temperatura tem que ser a mesma. Então, na tonoscopia, você estuda a diminuição da pressão de vapor quando se adiciona um soluto não volátil. Quanto maior a concentração desse soluto não volátil, menor a pressão de vapor, ok? Atividades. Na 1, a gente tem o seguinte: a figura a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de 3 líquidos puros, 1, 2 e 3. Então, aqui a gente vai começar pelo conceito mesmo de pressão de vapor, sem adicionar nada, tá? Só ver como que a pressão de vapor funciona. O que você tem? Ela varia de acordo com a temperatura, então quanto maior a temperatura, a sua pressão de vapor, pelo que a gente pode observar ali na figura, ela vai ser maior no gráfico, né? Então, a mesma pressão de vapor indique qual líquido é mais volátil. O que é um líquido ser mais volátil? É que a temperatura de ebulição dele é menor. Então, se eu olhar para uma mesma pressão, por exemplo, escolher aqui 500, o meu líquido 1 é 50 graus Celsius, tá? O meu líquido 2 é 60 graus Celsius. E o meu líquido 3 a 500 é aproximadamente 90. Então, você tem para o 1, 50 graus, para o 2, 60 graus e para o 3, eu tenho quase 90 graus. Então, qual que é mais volátil? Qual que evapora com maior facilidade? Qual que tem menor temperatura de ebulição? O líquido 1, tá? E na letra B, a uma mesma temperatura, indique o líquido com menor pressão de vapor. Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui. Qual que tem menor pressão de vapor a 60 graus? Então, eu vou olhar. O meu líquido 3, a 60 graus, ele tem aproximadamente 200 de pressão. E meu líquido 2, ele tem aproximadamente 500 milímetros de Hg de pressão. Então, aumentou. E a 60 graus, o meu líquido 1, ele tem aproximadamente 700 milímetros de Hg. Então, qual que tem menor pressão? O líquido 3. Quando vocês olharem para isso, gente, vai ser bem simples de observar. As curvas que estiverem acima sempre vão ter pressão de vapor maior, tá? Então, é só observar isso. As curvas acima têm maior pressão de vapor. Então, a que tem menor pressão de vapor é a curva de baixo, que é a do líquido 3. Então, para você olhar a pressão, quando o gráfico é pressão por temperatura, você tem que deixar a temperatura constante e observar. Para você olhar a temperatura, você tem que deixar a
pressão constante, tá? Dois, UFSCar. As curvas de pressão de vapor em função da temperatura para um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída são apresentadas. Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, pode-se afirmar que as curvas do solvente puro, da solução concentrada e da solução diluída são, respectivamente. Como resolver esse tipo de questão? O que vocês têm que lembrar? Que quando eu adiciono o soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Então, quem vai ter maior pressão de vapor? O líquido puro, sempre, tá? Então, o líquido puro vai ter maior pressão de vapor. Então, qual curva que tem que ser do líquido puro? É a curva 1, que é ela que está acima das demais. E para decidir entre a solução concentrada e a diluída? Quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor. Então, quanto menor a concentração, maior a pressão de vapor. Então, a diluída, que está menos concentrada, ela tem que ter pressão de vapor maior. Então, ela tem que ser a curva 2. E a concentrada tem que ser a curva 3, porque a pressão de vapor dela é menor, porque ela tem maior quantidade de soluto dissolvido ali, tá? Então, quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, quanto mais concentrada, menor a pressão de vapor. Então, qual que é qual líquido aqui? Então, o puro tem que ser o 1, o diluído tem que ser o 2 e a concentrada tem que ser o 3. Então, ele pede o solvente puro, 1, solução concentrada, 3, que é a que tem menor pressão de vapor ali, que é a curva que está embaixo de todo mundo. A curva do meio vai ser a de solução diluída, porque ela não abaixou tanto quanto a concentrada e nem é tão alta quanto a do solvente puro, tá? Então, a resposta certa é a letra B, 1, 3 e 2. A atividade 3, pessoal. Okay? Então, quando ele fala o seguinte, há uma solução de 0,2 mol de hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é uma base. Bases em água se dissociam, tá? Quanto ela se dissocia? Olha só, como o exercício não te deu nenhuma alfa, nenhuma constante de ionização ou dissociação, é porque ele está partindo do princípio de que tudo vai se dissociar. Então, a sua pressão de vapor ali vai ficar submetida à quantidade de matéria. Então, quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor. Então, vai ter maior pressão de vapor aquele que for menos concentrado, tá? E o que a gente tem? Na letra A, o hidróxido de potássio, ele vai se dissociar. Então, ele vai formar K+, e OH-. E cada um deles vai ter a concentração de 0,2. Então, no total, eu tenho 0,4 mol por litro e não 0,2. E na letra B, a mesma coisa. Ele é um sal e vai se dissociar, tá? Ele tem 0,3 inicialmente, vai formar o K+, com 0,3 e 2Cl-, porque o cloro você tem 2 dele inicial e no final você tem que ter 2 também para estar balanceado. Então, você tem que multiplicar o 0,3 por 2. Então, você vai ter 0,3 mais 0,6. Então, a concentração ali vai ser 0,9, tá? Na letra C, cloreto de sódio também é um sal, tá? Ele tem concentração inicial de 0,1. Então, ele vai formar Na+, mais Cl-, cada um com 0,1, tendo no total 0,2. E a letra D, ele tem a sacarose. A sacarose é um composto molecular que não se ioniza, tá? Então, você vai continuar tendo sacarose ali dentro, sem formação de cargas, tá? E você vai obter a mesma concentração que você tinha inicialmente, tá? Então, você vai ter 0,1 inicialmente e você vai continuar tendo 0,1. E na letra E, você tem 0,5, a glicose também é um composto molecular que não vai se ionizar, vai continuar tendo 0,5, então a concentração ali é 0,5. Então, ele quer o que tem maior pressão de vapor. O que tem maior pressão de vapor é o que tem menor concentração, que é a letra D de dado, tá?
Então, o que você tem que ter o conhecimento aqui? Você tem que saber o que são ligações iônicas, como que elas se dissociam, mesma coisa para alguns compostos que são quem tem ligação covalente com os ácidos, mas também em água vão sofrer uma separação de carga, vai se ionizar, tá? E se ele tivesse te dado a constante ionização, você teria que fazer cálculo. Mas nesse caso, ele quis apenas que você tivesse conhecimento de que quanto maior a concentração, menor a pressão de vapor. E você teria que saber também que os compostos iônicos se dissociam, tá? Quando colocados em águas, eles vão formar cada um com uma carga positiva e negativa, tá? Então vai ter formação de carga ali, tá? O que são compostos iônicos? São aqueles formados pela ligação de um metal e de um ametal, tá? Então vocês têm que saber isso. Ano passado nós estudamos ácido, base e sais. Então eu passei essa parte de dissociação para vocês em OH- e K+, e Na+, tá? Mesma coisa para o ácido também, eu também passei para vocês que em água ele vai formar H3O+, e um outro composto que vai ser negativo, que vai depender da origem do ácido, tá? Então vocês têm que se lembrar disso. E se ele tivesse pedido menor pressão e não maior? Você marcaria aquele que está mais concentrado. O que está mais concentrado é a letra B, tá? Mas nesse caso, como ele pede de maior pressão, você tem que marcar o que está mais diluído, ou seja, menos concentrado, que é o de 0,1 mol por litro, que é a letra D. Pessoal, é só isso. Espero que possa ajudar vocês essa aula aqui a fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.